Boa noite. Para mim é um grande prazer estar aqui, né, tentando mediar essa mesa. Aliás, não precisa nem de mediação essa mesa, porque seria até ridículo tentar mediá-la. Eu só vou tentar controlar o tempo. Meu papel vai ser controlar o tempo e anotar as perguntas do público aqui, porque realmente não tenho certeza que não vai precisar de mediação. Eu vou só apresentar, então, rapidamente cada um deles. À minha extrema esquerda está o Martim Coan, nascido em Buenos Aires em 1967, é professor de teoria literária nas universidades de Buenos Aires e da Patagônia, ensaísta e ficcionista, tem publicado 2 livros de contos, Muero Contento, de 94, e Uma Pena Extraordinária, de 98, e 9 romances. Seus livros estão traduzidos em inglês, francês, italiano, alemão e grego. Acho que é isso, não? No Brasil foram editados duas vezes Junho, pela Malta, em 2005, e Ciências Morais, pela Companhia das Letras, em 2008. E agora, em breve, vão sair mais 2 livros, um livro chamado Segundos Afuera, pela Companhia das Letras, e o ensaio Zona Urbana, ensaio sobre Walter Benjamin, pela Ana Blume. Então, o Martim, que é um escritor já renomado e um grande ensaísta. No meio, nós temos o Toninho, Antônio Gonçalves Filho, todo mundo conhece Toninho. Nasceu em Santos e trabalhou em diversos veículos da imprensa, entre os quais os jornais Folha de São Paulo e Valor Econômico e as revistas Veja e Época. Atualmente é repórter especial de cultura do jornal Estado de São Paulo. Nós somos colegas lá, então eu tenho uma grande honra de ter sido colega de teto do Toninho lá no Estadão. Ele publicou diversos livros, entre os quais Schubert, em 88, que é uma biografia do compositor austríaco, A Palavra Náufraga, em 2001, ensaio sobre cinema, e Primeiro Individual, em 2009, coletânea de artigos sobre artes visuais no Brasil. Esses 2 últimos pela Kozak Naif. Ele também publicou outros livros em conjunto com o fotógrafo Mário Cravo Neto e o gravador Marco Butti. O jornalista é ganhador de um prêmio especial da APCA pelo conjunto da obra. E, finalmente, aqui do meu lado, meu amigo João César de Castro Rocha. Eu não gosto que eu fale que eu sou amigo dele, não, porque ele fica com vergonha, mas é verdade. Doutor em Literatura Comparada pela Universidade de Stanford, pós-doutor pela Universidade de Berlim. Ele é professor da UERJ e editor da revista Portuguese Literature and Cultural Studies, da Universidade de Massachusetts. É autor de vários livros, entre eles Exercícios Críticos, Leituras do Contemporâneo, Crítica Literária em Busca do Tempo Perdido, é uma pergunta. Editor de mais de 20 livros em português e inglês. Já deu aulas em diversas universidades, como a Universidade Ibero-Americana, a Universidade do Claustro, do México, na Universidade de Massachusetts, Wisconsin e Yale, nos Estados Unidos, Oxford e Cambridge, na Inglaterra. E seu livro, O Exílio do Homem Cordial, será publicado em inglês no ano que vem. Um belíssimo currículo, não? Parabéns. Então é o seguinte... É uma autoficção. É claro, evidente que sim. Ele não é um ensaísta, é um ficcionista. Então nós vamos iniciar, claro, como nós somos brasileiros e cordiais, com um argentino. E a única diferença que nós temos com os argentinos é o futebol. O resto nós amamos. Mas é uma diferença importante. Importantíssima. Martim, então, por favor, tenha a palavra. Buenas noches. Comienzo agradeciendo muchísimo la invitación y la posibilidad de estar muito aquí. o convite de estar aqui e já me desculpando por fazer a minha apresentação em espanhol. Não deixa de repetir-se entre escritores. Não deixa de se repetir entre escritores a teoria de que todo crítico é sempre um escritor frustrado. É excessivo Esse chamá-lo teoria. é um excesso chamar isso de teoria. Deveríamos dizer, mas que isso seria só uma suposição, ou talvez um preconceito, se é que não é diretamente um reflexo defensivo por parte de quem emite essa declaração. Mas o que é certo é que, com muita frequência, a ideia é mencionada e também se luta muito contra isso, por causa com a ambição de transformar isso numa verdade tão admitida que já passa sendo algo comum. Contemplar um crítico literário e ver um escritor frustrado já são a mesma coisa. Tudo isso se faz sem dúvida para poder aplacar o verdadeiro temor, para sufocar um fantasma indecifrável. Porque
É só pensar e o contrário já fica evidente, que um escritor costuma ser um crítico frustrado, essa é a verdade. E se os escritores deixaram correr a versão oposta com tanta obstinação, com tanta obstinação suspeitosa, poderia-se dizer, isso teria sido precisamente para ocultar essa evidência. O escritor, como crítico frustrado, essa pista inconfessável de qualquer vaidade do autor. Não foram poucos os escritores que quiseram fazer com os textos, e ainda mais com seus próprios textos, ou principalmente com seus próprios textos, isso mesmo que fazem os críticos, enriquecê-los com capas ou com camadas incessantes de produção de sentido, ampliá-los numa proliferação de possibilidades muito provavelmente impensadas, melhorá-los no diálogo intertextual com outros livros, nos que eles não pensaram ou não podiam ter pensado. Limitados, em princípio, ao restringido território de suas próprias intenções, restritos com frequência no aspecto estreito do anedotário autobiográfico ou também no simples querer dizer. Não são poucos os autores que ficam um tanto relegados com relação ao poder de dizer dos seus próprios textos, que se veem um tanto excluídos dessa classe de maquinação de sentido que transborda as meras vidas e os meros propósitos de origem. Não são poucos os escritores que gostariam de ter o poder de sanção e validação que ativam os bons críticos literários. São os críticos literários os que nos garantem que as lutas literárias não devem se ver restritas apenas a lutas de egos. Uma luta estabelecida a partir da presunção indeclinável da própria genialidade e necessidade consequente desmentir genialidade alheias. São os críticos aqueles que objetivam essas urgências pessoais e permitem superá-las ao transformá-las em critérios de valor estético. Concepções literárias divergentes ou antagônicas que travam seus conflitos para definir os prestígios e os desprestígios, as posições de domínio e as correlações, postergações, os critérios de legitimação e as desconstruções imagéticas em declínio. Nesse âmbito social muito reduzido, mas muito intenso, no qual a literatura é um assunto que importa, é dessa forma como as lutas e as alianças e os avanços do risco ou as cautelosas retiradas que cobram seu melhor funcionamento. Porque é certo que na literatura argentina, por exemplo, os romances de Roberto Alt chegaram a romper com uma certa placidez de boas escritas por meio de uma escrita atípica que, num primeiro momento, desprevenidamente, mais de um tomou isso por mal ou entendeu isso mal. Mas também é certo que essa ruptura não terminou ainda, mas sim através dos críticos que relocalizaram Alt e o colocaram onde mais era conveniente. Isso para dizer onde mais não era cordial. E é certo também que as novelas de Manuel Puig irromperam para desconcertar as expectativas do bom gosto, ao ponto de que isso se colocasse em dúvida ainda se era ou não literatura esse mundo que se estava escrevendo. Mas também é certo que foi a crítica literária aquela que prontamente reconheceu a novidade e definiu o horizonte de leitura que permitia apreciá-la de verdade. E também é verdade que Juan José Saer, o escritor argentino mais significativo dos últimos anos. Mas também é certo que esse fato, por longo tempo, foi tido, sobretudo pela crítica literária, ou tão somente pela crítica literária.
Também é certo que a literatura de César Aira, seus romances e suas obras incessantes também jogam muito frequentemente com o fogo da aparente banalidade e deve, em grande parte, à crítica literária, que a sua cabal consistência e ainda assim a sua radicalidade constem já entre as evidências melhor demonstradas. Aníbal Jarkovsky, crítico literário, narrador, professor de literatura argentina, chamou a atenção sobre o lema que já há décadas preside ou destaca cada edição da Feira do Livro de Buenos Aires. Esse lema promete assim, ou diz assim, do autor ao leitor. Promete, então, o contato direto, a franqueza daquele cara a cara, promete a supressão de todas as distâncias, de todas as mediações. E também apregoa, se bem que até subrepticiamente, e como Jarkovsky também a destacou, a ideia feliz de uma literatura sem críticos. Uma literatura que funcionasse para sempre do autor ao leitor seria uma literatura sem críticos. E assim é que o público acude em massa à Feira do Livro, para poder tirar uma foto com os autores, para vê-los de perto e pedir um autógrafo a eles, tocá-los se for possível. Preferem os mais notáveis, ou seja, os que já conhecem da televisão. Em geral, porque se trata de um jornalista, um maestro, um músico ou de uma modelo que, por alguma razão que aqui não nos interessa, quis polir a sua fama midiática lançando um livro. Diferentemente dos ritos de passagem de iniciação literária, em que um escritor publica um livro para fazer o seu nome, esses outros já têm um nome, as pessoas já os conhecem, o que eles querem agora é fazer um livro. E funciona assim, do autor para o leitor. E o crítico que não apareceu? Quem vai sentir a sua falta? O leitor, muito provavelmente não, mas o autor, certamente sim. É muito raro que o leitor leia algum destes livros, os dos críticos. No máximo, dará uma olhada por alto nas revistas em que eles expõem as suas ideias, ou as resenhas bibliográficas dos jornais, onde mostra os livros que eles gostaram e os livros que não gostaram. Os livreiros de Buenos Aires juram, entretanto, que quase ninguém seguia por essas críticas e que o interesse dos compradores de livros quase não é alterado pelo que diz uma resenha favorável ou desfavorável no suplemento cultural de um jornal. O crítico literário é muito menos influente nisso do que o crítico cinematográfico ou o comentarista esportivo. Se há alguém que sempre presta atenção naquilo que o crítico diz, é o autor. A promessa do autor para o leitor vale para o leitor, mas não para o autor. O autor se preocupa muito com o crítico, se preocupa tanto que até consegue pensar que é um escritor frustrado. Ou essa outra falácia comum, segundo a qual dizem que os críticos escrevem para os outros críticos. Quem quiser que seja assim, que veja todos os congressos da crítica acadêmica e meça, se isso for possível, a atenção que se prestam uns a outros. O autor, de alguma forma, sabe que, em última instância, o melhor do seu reconhecimento virá dos críticos literários. De alguma forma, ele sabe que o seu reconhecimento, o mais autêntico e o mais durável, virá do espessor das leituras que ele tenha sido capaz de suscitar. E como o crítico é, segundo sabemos, este leitor que escreve as suas leituras, sem dúvida alguma, vai deixar a sua marca. Sem dúvida, vai deixar uma marca muito forte. Esse tipo de valor, o mais autêntico e o mais durável,
se funde no valor, não no juízo de valor, mas, na verdade, no valor das leituras que tenham acontecido, ou seja, que tenhamos conseguido motivar. A melhor prova é proporcionada justamente por esses autores que, favorecidos pelas vendas, ou pelo público em geral, ou mesmo pelo aparato publicitário das grandes editoras, ou pelos meios massivos de difusão, ou pela obtenção de um ou outro prêmio literário, não podem deixar de esconder o seu rancor quando os críticos literários de prestígio não falam da sua obra, ou se o currículo dos programas de estudo das universidades mais renomadas, porventura, não os incluem. Um crítico literário também é um escritor, de tal forma que a hipótese sobre a sua frustração eventual não tem nenhuma razão de ser. A escrita das suas leituras pode ser aplicada perfeitamente ao presente, como cobertura de novidades, ou como a medida do estado das coisas, ou como a vocação da contemporaneidade. Na longue durée, entretanto, nos prazos mais prolongados, nos quais as definições se concentram, é onde ele alcança a sua maior eficácia. O mercado, de alguma forma, o torna útil por meio de uma redução canibal que aparece na contracapa, ou dentro do livro, ou como lema de atualidade. Não importa, o seu solo firme está no desenvolvimento. A sua virtude é a paciência. A aposta é pela duração, inclusive pelo puro presente. Ele briga pelo seu próprio cânone. Ele fica enredado nas suas próprias guerras de valor. Ele sofre com a sua própria angústia pelas influências. Ele ocupa centros ou se dilui em margens, tal como qualquer outro escritor. Ele tem o respaldo da sua competência na leitura, a audácia das suas ideias, a solidez das suas referências bibliográficas, o seu recurso, as diversas teorias ou saberes da própria crítica. Mas a escrita é a sua verdade, a instância que decide tudo. E é igual para qualquer escritor. Definir uma voz e um tom, resolver problemas formais, compor com o tempo um estilo, executar tramas, imaginar. Tudo isso se refere ao seu ofício, tal como para qualquer outro escritor. A urgência e a tirania da simplicidade demagógica o espreitam nos gêneros da crítica periodística. O jargão vazio e a retórica administrativa insossa, que não é de elite, na verdade não é para poucos, é para ninguém. O espreitam nos gêneros da crítica acadêmica, a monografia, o projeto, o informe, o relatório, a conferência, o paper. O crítico briga pela soberania da sua escrita, tal como qualquer outro escritor. Bom, esse é um ensaio de um escritor que também é um ensaísta, então... Muito bom. Antônio Gonçalves Filho, então, agora, por favor, bom, boa noite ocupe a todos. O seu tempo. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite do Itaú para discutir com um escritor que eu admiro muito, que é o Martin. João César, que eu conheço há muito tempo também, que tivemos várias conversas juntos. E o Rufato, que era o companheiro de redação, enfim, nós somos uma família, né? Eu queria observar fazer uma observação sobre a fala do Martin. Ele começa falando sobre essa condição de ser, ao mesmo tempo, escritor e crítico, né? E esse não é um debate exatamente novo, né? Quer dizer, em 1801, os alemães estavam discutindo isso no Ateneu, se a crítica era necessária ou era desnecessária, né? E muitos achavam que era absolutamente desnecessária. No caso do Goethe, ele achava que o primeiro crítico devia ser realmente o escritor, né? E, portanto, a crítica era totalmente dispensável, né?
Nós estamos entre pessoas que escrevem. Eu não sou um escritor de ficção, mas, enfim, tem alguns livros publicados. O João publicou livros, o Fato é um ficcionista, o Matinho é um ficcionista, e todos eles escrevem para jornais. Nós contamos com a colaboração do João várias vezes como resenhista. E essa divisão é uma divisão artificial entre o escritor e crítico. O escritor é um crítico e um crítico escritor, como bem lembrou o Martin Cohen, né? E sempre que eu tenho de recorrer a alguém, a uma voz competente, eu sempre ligo para amigos meus que são críticos no Uruguai, ou na França, ou em qualquer outro lugar, para saber se um autor realmente é aquilo tudo que se fala, né? Nas resenhas. Enfim, você tem sempre a necessidade de ter uma voz competente para te dar o aval. Essa crítica que as pessoas dizem que não tem mais razão de existir numa época da internet, para mim ela é essencial, porque a circulação das notícias pela internet nem sempre favorece o exercício crítico, né? Aliás, quase nunca, né? Se você lê os blogs, é uma coisa que, além de ser de um tédio interminável, não te ajuda em muita coisa, né? Então, eu, por exemplo, assim, quando tenho de saber se um escritor argentino é realmente bom, eu ligo para o Luiz Guzmán. Se eu quero saber se um escritor uruguaio é realmente bom, ligo para o Laszlo do El País. Se eu quero saber se um francês que está surgindo é realmente bom, eu ligo para o Stéphane Chaot. Enfim, são vozes que são que fazem o que a gente chama de discurso competente, né? Que você pode acreditar e pode assinar embaixo, né? O Stéphane Chaot fez uma coletânea de literatura que eles chamam de pan-americana, não de latino-americana, mas de pan-americana, porque isso engloba não uma situação histórica, mas uma situação geográfica. Para ele, a literatura é um território geográfico, não histórico, né? Tem mais ou menos uma concepção de literatura parecida com a do Benjamin, né? Que o Benjamin falava que a literatura tem que ser histórica. O Chaot também acha que a geografia é muito mais um território geográfico que um território histórico, né? E, portanto, ela tem muito mais mobilidade, porque ela fala de mitos, ela não está circunscrita a datas, nem a uma certa cronologia. E que essa liberdade, às vezes, pode facilitar e pode dificultar muito a vida do crítico, né? E no caso dele, como organizador de uma antologia, isso parece que facilitou, porque ele pegou escritores que estavam realmente sintonizados com essa ideia de que a literatura é, antes de tudo, um território geográfico, né? Eu lembro particularmente de um conto do Martin Cohen que chama, ele me falou agora o nome, El Sitio, em espanhol, e em português chama O Cerco, que é um conto de 1998, que eu recomendo tremendamente a leitura, porque é um conto muito, muito revelador sobre essa época que a gente está vivendo. O Martin não situa nenhuma data assim. Ele fala de um exército que está caminhando em direção a uma cidade e vai sitiar essa cidade. E durante a marcha não acontece absolutamente nada, mais ou menos como no deserto dos Tártaros, o Dini Buzzard, todo mundo esperando que vai acontecer alguma coisa, não acontece absolutamente nada. Bom, eles chegam a essa cidade, Santa Bárbara, né? Santa Bárbara, chegam a essa cidade e o comandante da tropa bola uma estratégia. O que ele deve fazer? Ele deve avançar, ocupar a cidade, ou eles devem apenas ficar cercando a cidade? Bom, essa decisão é protelada. Eles ficam 3 dias discutindo com o ajudante de ordens deles o que eles devem fazer. E, enquanto isso, aparece um menino com uma bandeira branca lá na cidade, agitando a bandeira branca, e vem conversar com o general, falando que o general Montana, da cidade, está muito doente e que a cidade está disposta a se render, mas eles não querem que o general passe por uma humilhação de ver essa rendição. Portanto, se ele pudesse esperar um pouquinho o general morrer, seria bom, né? E volta para a cidade. Passam mais ou menos mais uns 2 dias, ele volta a conversar com o general e fala: olha, comandante, o general está muito ruim realmente, os médicos falam que ele tem uns 2, 3 dias de vida, você pode esperar um pouquinho mais. E vai enrolando o comandante nessa conversa 3 vezes. Passou 2 semanas, o comandante tem que tomar uma decisão. O ajudante de ordens dele, que é o confidente dele, também fala: olha, eu acho que está na hora de nós atacarmos essa cidade, né? O senhor está perdendo uma oportunidade, né? Aí ele fala: cala a boca, não te perguntei nada, não quero saber a sua opinião.
E 3 vezes ele fala para o ajudante de ordens para ele calar a boca, porque ele não precisa da opinião do ajudante de ordens. E na 3ª vez o ajudante de ordens não se cala e ele fala, tá bom, vou te dar uma punição por isso. Mas antes da punição, vai lá e prepara meu uniforme, deixa ele bem bonito e deixa os botões bem brilhantes, que nós vamos invadir a cidade sim. E assim acaba o conto do Martin. Enfim, é um resumo muito sintético, mas ele pode ser usado mais ou menos como uma alegoria da situação da crítica, né? O que tem um menino novo a dizer a respeito de uma guerra, a respeito de um conflito que envolve generais, que envolve pessoas experientes. O que esse menino da bandeira branca tem para representar toda uma cidade e falar que a cidade está disposta a se render? Quer dizer, essas duas posições antagônicas entre o velho experiente e o menino novo que não tem muito a dizer, mas que na verdade vai solucionar, vai dar um desfecho no conto, né? É mais ou menos a situação da crítica em relação ao escritor. O escritor sempre acha que o crítico nunca tem muito a dizer sobre a obra dele, quando ele fala alguma coisa de mal sobre esse livro, né? E então os argumentos são os mais variados, né? Mas de modo geral o argumento converge para o fato desse escritor não estar preparado para entender aquele livro. O Martin citou o exemplo do Manuel Puig, e esse é um exemplo ótimo sobre como a crítica pode se equivocar a respeito de um grande escritor. O Puig teve a infelicidade de ter escrito durante a ditadura argentina e naquela época a crítica argentina, não sei se é hoje assim, mas enfim, a crítica argentina era dominada por críticos que estavam alinhados à esquerda argentina, a resistência argentina. E achavam que o Manuel Puig era um escritor alienado, reacionário, enfim, que não tinha muito a dizer, especialmente porque era homossexual e, enfim, estava deslocado do universo desses críticos. E o Puig seguiu em frente sem dar sem levar em consideração essas críticas que foram feitas a ele. E o fato é que ele escreveu uma das novelas que retrata mais fidelidade o período ditatorial na Argentina, e é uma novela que realmente é um grito contra o totalitarismo, não só argentino, mas que é O Beijo da Mulher-Aranha, que foi transformado depois em filme pelo Babenco e foi transformado também em peça teatral. Então, esses equívocos da crítica são também equívocos provocados por uma má leitura de alguém que faz da crítica um exercício corporativo, né? O que é muito desastroso. Acho que a crítica tem que ser sempre uma crítica individualizada. Assim, estou me lembrando agora do último livro do Pamuk, onde ele retoma uma tese do Schiller de que existem 2 tipos de poetas e 2 tipos de romancistas. Um seria um poeta romântico, né? E o outro poeta ingênuo. E o Pamuk ele transforma isso no romancista ingênuo e o romancista romântico. Para fazer uma analogia, ele pega assim, alguém que está passeando de carro e que vê pela janela as pessoas e tenta entender o que essas pessoas fazem no mundo, como elas são. Esse seria o crítico ingênuo que acha que, por uma mirada, ele consegue decifrar todas as pessoas que estão passando na rua. Já o crítico romântico o sentimental seria o crítico que desconfiaria dessa visão dele, teria uma visão mais ou menos parecida com a do Beckett, né? Ele está vendo aquilo que está acontecendo na frente dele, mas de certa maneira aquilo suscita mais dúvidas nele do que respostas. Eu acho que a função da crítica não é tanto de dar uma resposta para o leitor, é estabelecer uma ponte entre o autor e o leitor. E para isso ele tem que ter realmente o que o Martin falou, precisa ter uma referência bibliográfica, tem que ter uma formação, você tem que acreditar nesse crítico, que a gente não pode fazer quando você lê um blog de alguém que você não conhece. Quer dizer, esse discurso competente na era da internet é um discurso que tem que ser considerado. O papel da crítica hoje, eu acho que ele é fundamental, no momento onde você
tem tanta gente escrevendo e tem tão pouca substância naquilo que você lê, né? Isso, mais simples é isso. O Toninho já colocou um ponto a mais aqui para a gente pensar aqui na discussão depois. Interessante pensar nessa questão do valor, quer dizer, quem que vai efetivamente valorar, ou qual é o papel que esse crítico tem de valorar uma obra ou não. Nós vamos, no seguinte momento, levar. Agora nós vamos ouvir, então, o João César. A única coisa que eu vou pedir encarecidamente para ele é que ele não exiba o bloquinho de anotações dele, que é um escudo do Fluminense, a coisa mais desagradável que possa acontecer. É onde eu anoto minhas observações. É uma homenagem ao Claudinei, que é um tricolor bastante fiel. Eu gostaria, então, boa noite, eu gostaria de agradecer muito a Selma Caetano, a Maria Esther Maciel, pelo convite. De fato, é um privilégio poder dialogar com todos vocês, cuja obra eu frequento e admiro. O que eu vou propor é uma reflexão inicial. Então, eu vou pedir que nos próximos 15, 20 minutos, que vocês busquem acompanhar um conjunto de dados iniciais que eu vou apresentar com uma reflexão que pretende, em alguma medida, responder ao problema da crise contemporânea da crítica literária e a crise contemporânea da literatura. Eu vou utilizar, então, 3 estratégias, que são 3 passos. O primeiro deles eu vou propor um consenso ou uma possibilidade de compreender o que nós chamamos de crise contemporânea. No segundo momento, eu vou propor, de maneira talvez anticlimática, que nós desdramatizemos a situação contemporânea e pretendo fazê-lo a partir de um brevíssimo percurso histórico que eu principio agora a pesquisar e gostaria de concluir no terceiro ponto, propondo que a perda de centralidade da literatura no mundo contemporâneo, na verdade, abre um potencial muito importante para uma reflexão finalmente livre sobre a literatura. São os 3 pontos que eu vou propor nos próximos 15 ou 20 minutos. O primeiro ponto é bastante sucinto. Eu tenho a impressão, ao ler os diversos textos sobre a crise da crítica no mundo contemporâneo ou sobre a crise e as transformações da literatura no mundo contemporâneo, que um ponto em comum é a pressuposição de que a introdução de uma nova tecnologia de informação e de uma nova tecnologia de comunicação que altera radicalmente a paisagem da produção e da circulação do conhecimento, que esta introdução de uma nova tecnologia estaria na raiz da crise da crítica contemporânea e da crise das transformações da literatura hoje em dia. Então esse é o pressuposto do qual eu parto, que quando nós escutamos as anunciadas mortes do autor da crítica da literatura, porque é quase um novo gênero contemporâneo dos críticos que se especializam no que nós poderíamos chamar o profissional do obituário alheio, porque estão sempre dispostos a escrever rapidamente o obituário de tudo. Nunca pensaram em escrever um epitáfio, porque isso é coisa para poetas. E todos vocês lembram o poema do Sebastião Uchoa Leite, não lembram? Aqui jaz, para o seu deleite, Sebastião Uchoa Leite. É o epitáfio do Sebastião Uchoa Leite, que muitos críticos deveriam ler. Então, essa é a minha primeira proposta. O ponto em comum nos diversos raciocínios que apontam à crise é a pressuposição de que a introdução de uma nova tecnologia de informação e comunicação alterou radicalmente a paisagem da produção e circulação do conhecimento e, em consequência, formas vetustas já teriam perdido o sentido. Essa é a pressuposição, e eu tenho a impressão que todos estariam de acordo. É essa a pressuposição que está na base de um texto que foi escrito inicialmente como um relatório encomendado por uma universidade do Canadá e que se transformou no grande best-seller acadêmico do século XX, que é a Condição Pós-Moderna de Jean-François Lyotard, que inicialmente foi escrito como um relatório para uma universidade para dar conta de como o conhecimento seria produzido e difundido, dada a introdução dos meios digitais. Primeiro ponto. Segundo ponto agora. Eu proponho que nós desdramatizemos esta história. Eu proponho que nós façamos um exercício nos próximos 7 minutos, que nós façamos um exercício de desdramatização dessa história. Para desdramatizar essa história, basta uma
reflexão. Basta que nós recordemos o que a Cristiane Costa faz de maneira bem inteligente no texto, neste livro, e eu vou tentar comentar vários dos textos, que há textos muito interessantes para a nossa discussão neste livro. Nós esquecemos que o livro é ele também uma tecnologia. É a tecnologia do texto impresso. E nós esquecemos que o livro já provocou uma ruptura muito mais radical no circuito comunicativo existente até a invenção da tecnologia por Gutenberg, portanto, segunda metade do século XV, que é a introdução do livro, a introdução maciça e cotidiana da tecnologia dos textos impressos, produziu uma crise no conhecimento, na produção e na circulação do conhecimento muito mais radical do que a crise que nós vivemos hoje. Mas como nós naturalizamos o acesso ao conhecimento através do livro, nós não somos capazes de recuperar a crise que o livro provocou. E no meu trabalho agora, o que eu tenho feito justamente é um trabalho de arqueologia para buscar este instante em que o livro foi muito mais radical e transgressor que o meio digital. Vejamos então algumas pouquíssimas citações, apenas para que nós situemos a dimensão do problema. O livro, embora a tecnologia do texto impresso seja da segunda metade do século XV com Gutenberg, o livro como objeto cotidiano, ele apenas se torna um objeto cotidiano, um objeto de massa no século XVIII. Antes do século XVIII, os livros eram raros e tão caros que muitas vezes faziam parte dos dotes de rainhas e dos testamentos de reis. Mas no início do século XVIII, há uma importante massificação da tecnologia do texto impresso, dos tipos móveis, e o livro se torna, por assim dizer, barato e acessível para todos. Então, eu vou ler para vocês agora uma série de filósofos que se preocuparam, assim como nós nos preocupamos, com as consequências da internet no que se refere à produção de conhecimento. Então, escutemos a Giambattista Vico, num texto praticamente ignorado hoje em dia, que é um texto do Vico sobre as condições de estudo na época moderna. Há uma sessão intitulada. O texto foi uma palestra inaugural na Universidade de Nápoles, 1708. Diz o Vico, numa sessão intitulada Tipos impressos, as desvantagens da imprensa e como superá-las. Diz o Vico. E substitua a imprensa por meio digital e estamos em casa, por assim dizer. Sem dúvida, agora é o Vico. Essa é a parte boa. Sem dúvida, a invenção dos tipos impressos representou uma valiosa ajuda para nossos estudos. No entanto, hoje, os livros estão disponíveis em grande abundância e variedade. Receio, porém, que a abundância e o baixo preço terminem por fazer com que fiquemos mais negligentes. Ora, mas por que mais negligentes se temos agora pela primeira vez acesso a essa tecnologia, agora que todos podem ter o seu laptop, ou seja, o seu livro? Um alemão esclareceu, como só os alemães podem fazê-lo. Foi o Fichte, numa época que é decisiva para a nossa constelação contemporânea. Entre 1805 e 1810, a pleiade dos filósofos alemães, esta pleiade escreveu um conjunto de textos fundamentais para pensar o surgimento de uma universidade moderna, que era uma resposta a uma tecnologia ameaçadora, o livro. Então, Fichte, em 1807, num texto intitulado de uma forma tal como só o alemão pode fazê-lo, o texto se intitula Plano dedutivo de uma instituição a ser edificada em Berlim, vírgula, que esteja estreitamente associada a uma academia de ciências. É porque seria o primeiro modelo do que nós chamaríamos hoje de um FEFELESH, de uma faculdade de ciências humanas e filosofia. Fichte, 1807. Após a invenção dos tipos impressos, o objeto livro se tornou bastante comum. A partir de então, não há um único campo científico que não tenha estimulado uma produção abundante de livros. Ora, e qual o problema? O Fichte esclarece, e parece que fala para os nossos estudantes, em Buenos Aires ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo. O problema é que se criou um estudante híbrido. Que estudante é este? Veja, diz Fichte, 1807, os alunos preguiçosos prevalecerão, pois tanto tendem a descuidar da aprendizagem oral
quanto da formação letrada. De um lado, faltam as aulas, já que o conhecimento das mesmas se encontra nos livros. De outro, negligenciam a leitura, porque podem aprender de oitiva. Ora, o Fichte era um futurólogo, porque os alunos da UERJ, ou da USP, ou da UBA, ou da Patagônia, sofrem do mesmo problema. Não leem, frequentam a internet. Ora, mas o problema, na verdade, é anterior. Em 1667, a Royal Society of London, a Academia Científica Inglesa do século XVII, onde estavam o Sir Isaac Newton, etc., em 1667, a Academia Real de Londres promoveu uma reforma estilística obrigatória para todos os seus membros. Qual era o teor da reforma? Era simples, que a linguagem deixasse de ser barroca e se tornasse a mais direta possível, e que com menos palavras se dissesse muito, como diz a reforma. E por que isso? Isso se esclarece por uma publicação que a Royal Society começou em 1667 e que existe até hoje. É o mesmo modelo de uma outra publicação que nós supomos que é a invenção do século XX, que é o Reader's Digest, seleções, que é a versão abreviada de romance, porque, como diz o Reader's Digest, nos tempos contemporâneos, ninguém tem tempo para ler um romance inteiro. Em 1667, a Sociedade Real de Londres começou a publicar um boletim na qual se resumiam as principais teses dos livros científicos publicados, porque, segundo a Real Sociedade, ninguém mais tem tempo para ler livros inteiros. 1667. Isso permite uma hipótese interessante, que, se eu for plausível, seria a contribuição dessa parte da minha pesquisa. Para torná-la clara, vamos agora escutar a Thomas Carlyle, num texto muito famoso, o famoso On Heroes and Hero Worship. Esse famoso texto do Carlyle, em que ele define tipos de heróis. Há um dos heróis, que é o Man of Letters, o que para nós é notável, imaginar que o homem de letras já foi concebido heroicamente. Veja o que diz o Carlyle em 1840. Diz assim: as universidades representam um notável produto dos tempos modernos. Com a invenção da imprensa, e imprensa com letra maiúscula, com a invenção da imprensa, todas as universidades sofreram uma transformação. Talvez as universidades tenham sido superadas. A verdadeira universidade de nossos dias é uma biblioteca. Isso é Carlyle em 1840. E é verdade. O Karl Marx não teria escrito Das Kapital se não fosse a famosa rotunda da Biblioteca Britânica, através da qual, frequentando diariamente, ele pôde, em mais de uma década de trabalho continuado, escrever o Capital. A universidade dos nossos dias, 1840, é uma biblioteca. Ora, então, por que é que, entre tantos filósofos importantes, todos escreveram projetos para o Estado prussiano, para criar uma universidade? Todos. Schelling, Hegel, Kant, Fichte, Schleiermacher. Quem venceu? Alexander von Humboldt. Quem venceu foi o irmão menos importante. Foi o Wilhelm von Humboldt, que em 1810 escreveu um memorando, que sequer está terminado, já publicado em português. O que o Wilhelm von Humboldt propôs, na minha hipótese, e inventa a Universidade Moderna, porque é uma resposta ao livro. É uma forma de responder a uma nova tecnologia de informação que alterou radicalmente a produção e circulação do conhecimento. É o Wilhelm von Humboldt que inventa a associação indispensável na universidade entre ensino e pesquisa. E agora tudo se resolve. Porque se a universidade, além de ensinar, ou seja, transmitir conhecimento já adquirido ou já feito, ou conhecimento que se encontra no livro e que por isso o aluno não precisa mais escutar a palavra do mestre como a última palavra, se além do ensino a universidade também faz pesquisa, a universidade produz conhecimento novo, conhecimento que ainda não se encontra em livro algum, porque está sendo gestado na copresença entre professor, pesquisador e alunos. E o projeto que triunfa é o projeto do Wilhelm von Humboldt. E esse projeto cria a Universidade Moderna, que é a universidade de todo o mundo, até avançado os anos 80 do século passado. Ora, o que eu proponho com essa brevíssima reconstrução? Eu proponho que nós
desdramatizemos radicalmente a nossa crise contemporânea. Desdramatizá-la não quer dizer, em nenhuma circunstância, deixar de reconhecer o seu caráter agônico e crítico. Mas, ora, crítica, crise e análise, todas têm a mesma etimologia em grego. Análise que não produz a crise, simplesmente não é crítica. Mas não basta dizê-lo, porque seria pura retórica. É importante reconhecer que a introdução dos meios audiovisuais, e, sobretudo, hoje em dia, dos meios digitais, implicará a transformação no exercício da crítica. Em alguma medida, essa transformação foi sugerida na mesa anterior, pelo Eduardo Sterdice e pela Marjorie Perloff, e também pelo André Valias. É porque, em alguma medida, hoje, o espaço crítico não é mais um espaço que se exerce apenas ex cátedra. Não é mais um espaço que se exerce apenas na universidade. E a linguagem do crítico deve mudar. O crítico deve tornar-se, por assim dizer, poliglota, sendo monolíngue. Ele deve conseguir, no seu próprio idioma, ocupar registros diversos. Mas ainda não é suficiente dizê-lo. Sem dúvida alguma, a transformação, a introdução desse novo meio de maneira forte implicará a necessidade da criação de novos conceitos de literatura, de novos conceitos de crítica, de novos métodos e de novas práticas. Mas haverá um ponto que eu creio que é absolutamente decisivo. E esse ponto, eu fiquei muito feliz de ver este livro em cumprimento a todos que fizeram e aos orientadores das pesquisas. Por exemplo, os que eu já pude ler. O texto da Cristiane Costa apresenta de maneira muito original uma análise que procura ser uma descrição de novos gêneros literários, sobretudo na parte da narrativa, que surgiram não apenas como um blog, ou não apenas como um meio da internet, como um meio novo de exposição e circulação, mas que procuram ser gêneros que dialogam com a estrutura intrínseca possibilitada pelos hiperlinks, etc. O texto do Túlio Del Rey, da Laura Pena Alves e da Janina Rodas, especialmente, são textos que trabalham com a crítica contemporânea, e o texto do Túlio Del Rey é um texto muito interessante porque recupera uma experiência muito original feita na crítica literária brasileira a partir da internet, que é essa coisa curiosa chamada a Copa da literatura brasileira. O ponto decisivo, creio, está dito de maneira muito clara no ensaio da Laura Pena Alves. A diferença básica da crítica que nós precisamos exercer hoje em dia para a crítica que aprendemos com os nossos professores é que a crítica que aprendemos com os nossos professores, e devemos dizê-lo sem nenhuma diplomacia, era uma crítica normativa de corte autoritário. Somente é possível afirmar que a crítica literária hoje não faz sentido, somente é possível afirmar que literatura já não há, quem um dia acreditou de fato conhecer exatamente o que seria a literatura, a crítica. Era uma concepção essencialista, normativa, anacrônica e que, na maior parte das vezes, apenas representava a projeção dos pressupostos do crítico nas análises que ele fazia. Havia como uma homologia de caráter autoritário entre os pressupostos do crítico, que nunca eram questionados porque eram naturalizados como sendo a melhor literatura, a única teoria, o melhor método crítico. A crítica que nós precisamos exercer hoje em dia é uma crítica que será realizada em meios diversos. Este é um meio onde podemos exercê-la. A imprensa é outro meio muito importante. As revistas eletrônicas, os blogs da internet, os livros onde escrevemos, os congressos com professores, as feiras literárias com o público mais amplo. Isso exigirá do crítico capacidade de transitar, de se deslocar por meios diversos e de utilizar para cada meio uma linguagem própria, o que não implique nenhuma circunstância concessão nem redução da complexidade, mas implica sim, como nós sempre aprendemos na arte retórica, uma adequação entre a fala e o espaço na qual ele ocorre. E, sobretudo, será uma crítica, e se possível, essa será a contribuição da minha geração, e eu tenho certeza que será, sobretudo, a contribuição dos mais jovens. Uma crítica que aprenderá a não ser mais normativa, uma crítica que, em lugar de projetar os seus próprios pressupostos eternamente na mesma literatura, nos mesmos textos, e produzir o tédio como um método monótono de sempre chegar às mesmas conclusões analíticas para os mesmos textos, embora os autores possam ser diferentes. A crítica contemporânea será exercida em meios diversos, com linguagens múltiplas e, sobretudo, será uma crítica que partirá sempre do corpo a corpo com o texto e que produzirá a sua teoria a partir de uma imersão no objeto com o qual trabalha.
Se isso ocorrer, então, assim como em 1810 foi possível criar uma universidade que não negou a tecnologia nova, que era ameaçadora, mas inventou uma forma de dialogar com essa tecnologia nova, a nossa tarefa hoje, assim como ocorreu na Universidade de Berlim em 1810, a nossa tarefa hoje é reinventar a crítica a partir dos novos meios, com novas linguagens e com novas perspectivas. E, sobretudo, abandonando de vez qualquer pretensão normativa, porque toda pretensão normativa, ainda que seja expressa com conceitos sofisticados e com teorias aparentemente muito interessantes, toda concepção normativa é sempre autoritária. Bom, eu já tive a oportunidade de falar com o João isso, particularmente, acho que em público também, assim, eu não sei qual a religião que ele está pregando, não, mas eu já fui convencido. Já sou fiel, seguidor. Em homenagem ao Martim, para de sofrer. Bom, antes que venham as perguntas, então, do público, eu queria só estabelecer, então, agora uma tentativa de diálogo entre os três que estão aqui à mesa, que eu acho que houve, quer dizer, há uma convergência, ao mesmo tempo uma certa divergência em relação a um ponto específico, eu acho, de tudo que foi falado, que é o papel do crítico como alguém que dá valor a uma determinada obra. Porque, assim como o Martim disse, o Toninho, inclusive, ressaltou um pouco isso, da questão do crítico como alguém que distingue numa massa informe alguma coisa que tem algum valor. E você coloca em crise exatamente essa questão do crítico como alguém que coloca valor, embora ele também valore. Quer dizer, ele vai dar uma valoração qualquer. Então eu queria tentar estabelecer um diálogo agora entre vocês, dizendo exatamente isso. O papel do crítico como alguém que vai ou não valorar uma obra literária. Quem quiser iniciar, se o Martim quiser começar esta discussão. Minha posição A minha posição é, sim, pode ou até deve valorar, mas a partir daí, eu acho que precisaríamos considerar o que nós consideramos como valoração. O que é o mais normal é considerar valorações entre duas opiniões, e uma opinião a princípio qualificada ou muito bem qualificada, mas que num ponto não iria além de uma opinião. Eu acredito que nós precisamos superar a ideia do que entendemos como valoração para que efetivamente isso aconteça e exerça um papel significativo. No meu ponto de vista, um texto valioso suscita uma leitura valiosa, ou seja, existe algo de valor que a leitura lhe dá a um texto, desde o momento em que este texto pode suscitar uma boa leitura, no sentido de ser bem elaborada, com algum tipo de espessor de conteúdo literário. Se nós pensarmos, por exemplo, na crítica jornalística, se nós nos concentrarmos nesta questão, a crítica jornalística, que muitas vezes consideramos que ela não pode se desenvolver muito, não pode ir além porque o seu formato costuma ser muito breve, e para mim acredito que essa seja uma ideia falsa. Muitas vezes são 2.500, 3.000 caracteres. Sim, nós podemos dizer muito mais do que queremos com 2.500, 3.000 caracteres sobre um livro. É possível. Frequentemente, há desenvolvimentos de uma resenha sobre um livro cheio de adjetivos, muitos elogios, mas que não suscita a menor impressão de que esse livro possa ser bom. E não é que faltem palavras como extraordinário, incomparável, seja quais forem as palavras, que são mais ou menos as mesmas. Os críticos costumam ter uma caixinha com 10 ou 15 adjetivos e, se caírem 4 ou 5, estes serão os utilizados. E eles usam vários elogios na sua formulação. E, ao mesmo tempo, se essa valoração da ordem da opinião não é sustentada por um mínimo de desenvolvimento de leitura que sustente essa formulação, então nós não vamos ter a menor ideia de que este livro pode ser ou não bom. Por outro lado, existem muitos críticos que o
que eles colocam em circulação é uma boa leitura de um texto. E provavelmente sejam leituras, isso preocupa muitas vezes isso é preocupante para os editores, porque o que os editores querem ter é a frase, uma frase para colocá-la lá na contracapa que diga extraordinário, maravilhoso, e neste formato não encontram uma frase. Entretanto, a leitura que o crítico conseguiu fazer numa única coluna, na medida em que existe algum brilho, o brilho de uma boa leitura, que mostra o brilho do texto que a motivou, este tipo de valoração, para mim, é perfeitamente justa e necessária. Porque, em geral, o que nós, como leitores, tendemos a pensar sempre quando não existe nenhum tipo de valoração é que a pessoa não gostou do livro. E é covarde, o crítico foi covarde e fica adorando a pílula, não quer ter inimigos. Então, o que ele faz é, não diz nada. Então, existe um tipo de crítica que é assim, aquelas críticas que não avaliam, ela acaba sim pronunciando um juízo de valor. A questão do valor acaba nos levando à pergunta por uma normativa, porque por que classe de parâmetros nós nos orientamos? Como um crítico se pronuncia com relação ao valor de um livro? Eu acho que normativa e autoritarismo não seriam os adjetivos. Temos que corrigir a ideia de normativa, porque, claro, a norma tem esse peso, não é mesmo? Tem um tipo específico de funcionamento. Eu diria que seriam normativas um outro sentido. Nós teríamos que pensar num tipo de normativa disposta a estar em combate com outras normativas possíveis. E isso acabaria com a ideia do monológico ou definitivo, e é precisamente o que abre o campo de discussão para a crítica. Podemos ter discussões quando as várias normativas entram em conflito. Uma única normativa fecha toda a discussão, mas nenhuma normativa também fecha toda a discussão, porque então já não temos mais nada a dizer. Complementar essa observação do Martin. Eu fico imaginando o que aconteceria se a gente tivesse acesso à metade do Wasteland que o Ezra Pound cortou. Quer dizer, o que nós temos hoje é metade de um Wasteland que o Eliot escreveu. Quer dizer, o Eliot foi realmente um ditador, o Pound foi realmente um ditador ao cortar as poesias do Eliot. Quer dizer, o Eliot achava que não, porque ele, afinal de contas, assumiu que a versão do Pound era a versão melhor. A versão reduzida do Wasteland que o Pound fez era melhor que a versão dele duplicada. Então, quando a gente fala em crítica normativa, assim, eu sempre penso nesse exemplo, que eu acho que é o exemplo que ficou para a literatura, né? Quer dizer, jamais, quando perguntaram para o Eliot realmente o que tinha lá que o Pound teria cortado, ele falou, não, eu não me lembro. Bom, se ele não se lembrava do que o Pound cortou, realmente é porque não tinha importância. Ou tinha pouca importância, se não tivesse a mínima importância. Mas, enfim, tinha pouca importância. Então, eu acho que, nesse sentido, o papel do crítico ali funciona como... Porque ali, atrás daquela crítica, existe um grande escritor que é capaz de avaliar a obra de um outro grande poeta, né? Obviamente, a crítica jornalística não é o mesmo tipo de crítica, né? Mesmo porque você não conhece intimamente as pessoas que você critica, nem tem acesso ao universo particular delas. Você critica, o teu embate é com o texto, não com o autor, né? Quer dizer, com o autor indiretamente, mas é com o texto. Então, eu acho que é preciso um certo cuidado também quando a gente fala que associa a crítica normativa a um certo gesto autoritário de avaliar uma obra. Eu esclareço, então, que ao mencionar crítica normativa, eu penso exclusivamente numa crítica de tração universitária, que se caracteriza pela adoção de determinados pressupostos teóricos, pela recusa do diálogo com outros pressupostos teóricos e pela reprodução contínua dos mesmos resultados analíticos. Quer dizer, todas as pessoas que têm o mínimo de convívio com a crítica acadêmica de extração universitária sabem exatamente a que eu me refiro. É nesse sentido que esta crítica normativa torna-se autoritária. Especificamente nesse sentido. Em relação à necessidade de produzir normas, sem dúvida alguma. Caso contrário, não há mesmo possibilidade de um critério crítico, no qual o valor é indispensável. Mas a minha hipótese é que, se de fato nós levarmos a sério o que nós afirmamos sempre sobre a criação de novas formas a partir da introdução de uma nova tecnologia de informação, é que, assim como na década de 10 do século XX, durante alguns anos, inicialmente em Moscou e depois em Praga,
O que, na verdade, o estruturalismo tcheco, o estruturalismo em Praga, depois chamado formalismo russo, o que eles de fato fizeram é porque nós esquecemos, porque nós apenas nos preocupamos com os conceitos já cristalizados. Mas nós esquecemos que, de fato, por aproximadamente década e meia, o que foi feito, o que Shklovsky fez, o que o Jacobson fez, o que tantos outros fizeram foi uma descrição extraordinariamente aguda de um novo tipo de poesia que surgia, porque o formalismo russo surge em acordo íntimo com uma análise de uma nova forma de poesia, que era o simbolismo russo. Havia um acordo íntimo de Shklovsky, Klebnikov, Mayakovsky, acordo íntimo no sentido de um diálogo constante. Quando Bakhtin produz a sua teoria, o que o Bakhtin está fazendo, em primeiro lugar, é uma descrição minuciosa, original e aguda do romance do Dostoiévski. Então, nós temos, em relação à palavra descrição, uma espécie de repulsa, porque nós sempre somos todos muito sofisticados e nós não fazemos descrição, nós só fazemos teoria de alto nível. E nós só temos ideias gloriosas, muito conceituais e muito abstratas. Um trabalho fundamental no mundo contemporâneo, se nós de fato assumimos a ideia de que há novas formas surgindo em diálogo, não em submissão, mas em diálogo com um novo panorama contemporâneo, nós deveríamos nos dedicar, durante algum tempo, a uma descrição, no sentido arqueológico do termo, a uma descrição dessas formas, a uma descrição dessas novas linguagens. A partir desse corpo a corpo com essas novas formas, surgirão então normas. Mas o mais importante, eu acho que talvez aqui estejamos de acordo, é que nós nunca mais retornemos à ideia de que, de fato, algum teórico ou algum crítico realmente possui a chave definitiva, não para o poema, como diria o Drummond, mas a chave definitiva para a hermenêutica absoluta de um texto. E, de fato, todos aqui que trabalham com literatura, todos que têm contato com crítica universitária, nós sabemos que, de fato, um dos empecilhos para a compreensão da crítica, da crise da crítica e das transformações da literatura contemporânea é que nós todos fomos formados num ambiente universitário de críticas normativas, de teorias que se viam a si mesmo como absolutas e autotélicas, o que impedia o diálogo com outras correntes. Algo muito importante no mundo contemporâneo é que nós passemos um tempo descrevendo essas novas formas e que apenas a partir do corpo a corpo com esse objeto que nós criemos novas normativas. A questão talvez então possa ser colocada da seguinte maneira, não sei, pensando alto, que na verdade inicialmente há uma crise de gênero. E aí a crítica tem que agora construir uma nova ferramenta para tentar compreender uma coisa que ela não conhece ainda, que é esse novo gênero ou essa crise do gênero. Ou seja, talvez a crise do gênero venha antes da crise da própria crítica. Eu não sei, é uma questão. Sim, é provável, porque como é provável que sim, porque nós estamos no meio de todas essas mudanças e, portanto, não sabemos muito bem para onde estamos indo. Mas eu acredito que é um ponto decisivo aqui nessa conversa, que a crítica não é externa a essa transformação. Este é o ponto. A questão não é, ela vai se limitar em relação ao que essa transformação vai ser, como se não estivesse passando pelo próprio discurso da crítica. É aqui onde eu acho que precisamos recuperar essa premissa, muitas vezes elementar. Muitas vezes os críticos também escrevem. Eu acho que é um ponto de partida muito importante e possível para nós assumirmos o próprio processo de transformação, tanto em relação ao próprio suporte da escrita, como em relação às necessidades de circulação. A crítica não estaria tomando uma posição em relação a uma série de transformações. O que está fazendo é esse mesmo cruzamento de ideias, mas nós não sabemos onde vamos chegar. E o fato de não sabê-lo é uma vantagem na direção que você propõe. Não temos possibilidades de normativas sobre algo que não conhecemos. Claro, a literatura está sempre mudando, não podemos fixar normas. Por sorte, mas há períodos de maior estabilidade, onde as ambições de fixação e determinação são mais razoáveis e em outras épocas isso não é possível, mas definitivamente eu acho que é uma vantagem. Reparo, há algo com
Há uma questão no discurso da pluralidade, da diversidade e da multiplicidade, é que poucas vezes o discurso crítico foi tão homogêneo e tão repetitivo, e ao mesmo tempo tão igual a ele mesmo, desde que o paradigma da pluralidade ficou estabelecido, porque todos nós dizemos a mesma coisa, que tudo é muito múltiplo, que tudo é diverso, então também é uma armadilha, porque se existe alguma coisa que está ligada à crítica, é que as pessoas tendem a dizer a mesma coisa sobre os textos. E isso é o que acaba acontecendo. Sempre dizemos que os textos são múltiplos e plurais. A multiplicidade, a pluralidade, palavras constantes. É a última armadilha do discurso, completamente homogêneo, igual a ele próprio. Mas, no caso, não é a pluralidade, a multiplicidade do texto em si. É a multiplicidade, a pluralidade dos meios e das linguagens. É outra história. Daí, a descrição do texto e o corpo a corpo com o objeto seria o oposto da ideia de que todo texto é múltiplo e plural. Isso nós dizemos hoje porque nós não enfrentamos a tarefa de ler o texto, basicamente. Nós não enfrentamos a tarefa realmente que é a prova dos 9 do crítico. A prova dos 9 do crítico, como vocês dois disseram, é a capacidade de iluminar o texto a partir de ângulos inesperados ou ângulos diferentes. Mas para fazê-lo, o corpo a corpo é absolutamente indispensável. Eu me refiro à pluralidade dos meios e à multiplicidade das linguagens. Há um ensaio recente que talvez me ajude a esclarecer a ideia. É um ensaio publicado recentemente pelo Néstor Garcia Canclini, no qual ele propõe que uma das especificidades do mundo contemporâneo é que, ao contrário de situações anteriores, em que era possível fazer uma clivagem entre formas distintas de recepção, então é comum na minha geração pessoas que com muito orgulho dizem que não tem televisão em casa, ou pessoas que dizem que em nenhuma circunstância tem um e-mail, etc, etc. Mas propõe o Garcia Canclini neste ensaio que uma especificidade do mundo contemporâneo é que nós todos, ou uma grande parte de nós, ao mesmo tempo é leitor, e leitor de uma gama impressionante de gêneros e de tipos de literaturas. Nós todos somos espectadores, de cinema a vídeo, a DVD, e nós todos somos internautas, tanto passivos quanto ativos, ou seja, tanto apenas podemos utilizar a internet para ler notícias, quanto podemos escrever blogs, produzir conteúdo, trocar e-mails. Então, esta é a pluralidade que importa destacar. É a pluralidade dos meios, o que implica a capacidade de exercer uma multiplicidade de linguagens. Não ocorreria ninguém enviar um e-mail com a linguagem com a qual escreve um ensaio ou escreve um livro. Mas isso não significa transferir esta pluralidade para o texto ou para o objeto com o qual se trabalha. Porque, neste caso, de fato, não é uma pluralidade, é um discurso absolutamente vazio. Então, é a pluralidade dos meios e a multiplicidade das linguagens. E isto nos prepara para enfrentar o que de fato deve ser enfrentado. O que de fato deve ser enfrentado são essas novas formas, essas novas linguagens, a partir de um corpo a corpo que recupere o valor da descrição. Porque não há nada mais difícil do que fazer uma descrição de qualidade, como todo bom arqueólogo sabe. E nada mais fácil, hoje em dia, do que proferir 4 ou 5 frases em que nós vamos nos referirmos aos corpos sem órgãos, às pluralidades dos textos e à desterritorialização infinita dos sentidos múltiplos da contemporaneidade. Não é verdade? E isso não quer dizer nada. Então, concordo, mas só para especificar. Toninho. Só para observar, não acho que seja um problema só dos meios eletrônicos ou alguém que não está sintonizado com a linguagem dos meios eletrônicos, seja anacrônico, seja lá o que for. Eu acho que é um problema essencialmente da uniformização da linguagem, né? Quer dizer, assim, a gente enfrenta hoje esse problema, que é um problema grave, né? Quer dizer, a literatura está em crise também em função dessa uniformização da linguagem, né? Que é imposta por esse meio eletrônico, que esse sim é normativo, né? O Twitter pode falar usar tantas palavras e no e-mail você tem que ser sintético, quer dizer, esse tipo de uniformização que o meio eletrônico te obriga a se submeter, isso sim é normativo. Eu acho que é contra isso que tem que lutar. Quer dizer, quando eu falo que eu não estou fazendo nenhum discurso reacionário nesse sentido, mesmo claro. Porque eu uso computador no jornal, eu escrevo em computador, a gente se comunica com o computador e usa a internet o tempo todo.
não é essa a questão de lutar contra o meio eletrônico ou contra qualquer outro meio que surja, não é tanto isso, mas é contra a uniformização da linguagem que esse meio impõe. Eu acho que essa é a função da crítica hoje. A crítica tente detectar esse perigo, onde está esse perigo e evitar. Uma outra questão, então, que vem à baila a partir dessa questão da valoração e da questão da democratização do acesso aos diversos meios, seria que nós temos uma gama infinita hoje de publicações nos mais diversos meios, ok? E evidentemente, há uma imposição de algumas mãos do mercado para determinados gêneros ou determinados livros, enfim. Tá? E também estaria em crise a crítica ao tentar iluminar, a partir talvez da própria descrição, ou da simples descrição, elas também estariam em crise neste mundo em que algumas coisas são impostas. Quer dizer, o crítico surge para iluminar, mas iluminar o quê e para quem? Deixa eu aproveitar, Rufato, e fazer um breve comentário que o Antônio mencionou, que é bem importante. Mas não é um fenômeno novo. Já quando o crítico literário, que para mim foi o mais importante, e continua sendo, preciso ver também que eu sou bem velhinho, que é o Erich Auerbach. Em 1946, quando ele conclui Mimesis, ele conclui com uma frase enigmática. Ele diz que aqueles que mantiveram, apesar de todas as circunstâncias, claro, as 2 guerras mundiais e o nazismo, o amor pela literatura e cultura ocidental, que assistem sem saber o que vai acontecer, ele diz literalmente, com a crescente, a expressão que ele usa é a crescente homogeneização e uniformização que agora domina todo o planeta. Isso é 1946. Mas nós podemos recuar bastante. E quando o Cervantes publica o Dom Quixote, o que está em jogo, em última instância, é o mesmo problema. Porque, bem ou mal, o Alonso de Quijana se torna Quixote porque leu muitas novelas de cavalaria, que os tipos impressos tornaram disponíveis. A maior dificuldade para o romance, porque hoje para nós o romance é um gênero nobre, só se tornou um gênero nobre na segunda metade, no final do século XVIII e no século XIX. A maior dificuldade que o romance enfrentou como gênero é que se publicavam tantos romances, tão variados e tão diversos, que existe toda uma preceptística no século XVIII, sobretudo no século XVIII, inglês e francês, contra o romance. Qual é o argumento? O seu argumento, de que o romance produz uma uniformização e uma padronização de uma linguagem barata e inferior. A internet o faz, mas, de novo, uma das nossas tarefas, eu creio, é abrir trincheiras. A tarefa do crítico, em alguma medida, é cavar trincheiras e defender as suas opiniões. Há na internet isto, mas há coisas muito interessantes. Por exemplo, na Universidade de Stanford, eles têm um blog que se chama Arcade. Se vocês entrarem na internet e procurarem Arcade Stanford, é um blog que é feito de professores universitários de todo o mundo que têm absoluta liberdade para discutir o tema que desejar. Muitas vezes esse blog é utilizado para a apresentação de novas hipóteses de futuros livros. E você pode ter como interlocutor filósofos importantes do mundo inteiro. Mesmo Stanford tem uma enciclopédia de filosofia online que é absolutamente notável. Procurem, Stanford Encyclopedia of Philosophy. É absolutamente notável a enciclopédia de Stanford de filosofia, que é feita pelos maiores especialistas na área e só existe no blog, não existe publicada no papel. Então, nós não devemos generalizar nem para um lado nem para o outro. Eu acho que é uma trincheira nova. Se é uma trincheira nova, é neste sentido que eu resisto à ideia de uma normativa prévia. Porque o romance como gênero, por exemplo, não constava da poética tradicional. Da retórica clássica, o romance não constava como gênero. Por isso foi tão difícil e o romance precisou de 2 séculos para assegurar um lugar minimamente respeitável como gênero literário. O mesmo aconteceu com o teatro elisabetano. Dramaturgo na Inglaterra elisabetana não era considerado um homem de letras. O primeiro a produzir obras completas foi o Ben Jonson. E ele chamou de complete works. E na época todos faziam troça do Ben Jonson. Porque teatro não era work, teatro era play. Ou seja, teatro não era literatura. Shakespeare, na época elisabetana, não escrevia literatura. Apenas fazia umas peçazinhas. Então,
eu acho que nós vivemos hoje, a minha hipótese de desdramatizar a situação contemporânea é estabelecer paralelos históricos que nos permitem compreender que a nossa situação não é tão inaugural como nós gostaríamos. Há um risco, na minha hipótese, é que você pode naturalizar tudo e tornar a crise muito pouco crítica. E aí nós perderíamos um comentário importante como o seu, Antônio. Mas a minha hipótese é que essa desdramatização, através dessa comparação histórica, ela pode nos permitir uma dimensão real da crise que nós vivemos. E somente tendo uma dimensão real da crise é que nós podemos enfrentá-la. Essa é uma observação, João. Assim, existe não só esse problema da uniformização, mas essa uniformização é hereditada também por uma imaginação que não é uma imaginação como para citar o Kierkegaard, o Russell Kierkegaard, que a gente estava falando agora há pouco, claro. Para citar o Kierkegaard, não é uma imaginação de caráter moral, não é uma imaginação moral, mas é uma imaginação idílica, né? E a gente vive essa imaginação idílica na internet. O que a gente mais vê em comentários literários são comentários que vêm dessa imaginação. Então, isso não te permite fazer uma análise literária de acordo com esses preceitos morais que você, na verdade, está querendo estabelecer. Quer dizer, você tem um novo meio eletrônico, você tem que ter uma nova moral para julgar esse meio eletrônico, ou para julgar a produção desse meio eletrônico. Se você não tiver isso, você não consegue julgar esse meio eletrônico, nem consegue julgar a produção desse meio eletrônico. Ou seja, de certa maneira, você está falando assim, olha, existe sim uma possibilidade de fazer uma nova crítica, de gerar uma nova crítica com todo esse aparato eletrônico que a gente tem, com a circulação de mensagens que são truncadas às vezes, e às vezes aproveitam você mesmo tem um livro sobre isso, que retoma as discussões do Oswald de Andrade sobre o caráter antropofágico da literatura e tudo. E hoje na internet é o que se mais vê, né? Quer dizer, enfim, você vê o vale tudo, né? De você pegar textos alheios, claro, você modificar textos alheios. É contra isso que eu acho que eu me insurjo, entendeu? Quer dizer, assim, porque na verdade o meio eletrônico é um meio amoral. Ele tem imaginação idílica, ela não tem imaginação moral. Não tem imaginação moral que seria necessária para julgar uma obra de arte. O próprio Kierkegaard, quando julga a obra do Eliot, por exemplo, ele julga a obra do Eliot segundo um parâmetro da fé, da religião. Quer dizer, ele acha que é impossível você ler o Wasteland ou os 4 quartetos sem considerar a conversão do Eliot. E é verdade, de alguma forma. Quer dizer, a modernidade do Eliot, paradoxalmente, está na forma conservadora dele estar no mundo. Isso é um paradoxo, mas essa é o grande enigma que ninguém consegue explicar. Como um homem absolutamente conservador consegue produzir uma obra extremamente moderna. Então, não acho que seja um problema do meio eletrônico, nem do contato negativo que alguém possa ter em relação a esse meio eletrônico, mas é a linguagem que esse meio usa, que é uma linguagem, para usar mais uma vez o Kierkegaard, uma linguagem que usa o imaginário idílico. Sabe, mais primitivo, não o imaginário moral. Posso fazer uma pergunta bem rápida para o Antônio? Uma pergunta bem rápida, Antônio, acho que o Martim também. Uhum. O que nos impede de, através de uma estratégia de guerrilha, pouco a pouco, participar desse meio com as nossas próprias regras? O que nos impede? A coragem. Mas coragem não nos falta. Acho que precisa coragem para isso. Por favor, Martim. Eu acho que eu estou sofrendo aqui. Eu agradeço muito. Eu agradeço muito. Os judeus não podemos parar de sofrer. Nós, os judeus, não podemos parar de sofrer. Não podemos fazer isso. Porque eu estava pensando. Porque eu estava aqui pensando, por um lado. Me surpreendeu a coincidência porque estava pensando em Auerbach. Eu estava pensando aqui já no Auerbach, que escreve o Mimese num momento anterior, ou seja, ele escreve um grande livro sobre a literatura ocidental sem uma biblioteca. E essa falta foi o que eu achei interessante. Eu comecei a pensar que provavelmente, bom, eu falo muito disso porque eu trabalho muito sem internet e não escrevo no computador. É uma posição plural também, deve admitir a rejeição. E esse é o meu caso. Mas eu estava tentando pensar aqui em que concretamente eu já poderia trazer, eu já poderia mencionar como contribuições concretas de mudanças, porque nós estamos no meio dessa transformação. Por um lado, eu pensava mudar nossa relação com o que já está disponível, por isso eu estava pensando aqui na internet. Mas, na época em que a gente tinha biblioteca, a gente tinha que voltar a trabalhar com memória, porque e com o Estatuto da Memória,
memória também mudou o respeito da crítica literária, porque aqui eu vejo seu entusiasmo. Nós temos que ter isso, a informação em lugar da erudição, ou seja, há tanta informação e isso deveria estar mudando a sua condição de validação para uma leitura crítica, em que essa era uma das ferramentas para você chegar à erudição. E claro que os dados hoje estão muito acessíveis, mas me parece que o risco do excesso de informação hoje, porque isso também é um risco para o discurso crítico, é também um assunto para ser pensado. Um pouco mais de ceticismo, eu acho que o que apareceu muito nos blogs inicialmente, e aqui eu não quero generalizar, mas eu devo admitir que entre o anonimato e a impunidade, eu não me sinto confortável com nenhuma dessas posições. É claro também que se condena o que sai num blog, mas me parece que existe um tipo de crítica que começou a ser gerada e sempre é algo que você ia escrever num suporte em papel e que fica ali na internet. E eu acho que a gente não pode chegar a nenhuma conclusão aqui, mas isso nos levou a uma carga de agressividade desnecessária e muito destrutiva. É claro que houve algumas coisas construtivas, mas não é esse o caso. A possibilidade de sair simplesmente. É claro que nós podemos trazer nossos objetos, mas a colocação da responsabilidade sobre o crítico em relação ao objeto, que vai colocar tudo isso isoladamente, você tem que colocar o seu nome ali, você assina aquela crítica. E você pode falar sobre qualquer coisa e existe impunidade disso. Eu acho que uma das grandes mudanças do discurso crítico, que primeiramente apareceram a partir da nova tecnologia e que também me colocou numa situação de sofrimento, foi justamente isso. Eu também não leio muito em telas, eu não gosto disso. E essa relação com a extensão, essa questão da retenção é o que eu acho complicado. Aqui vem uma pergunta. É uma disposição tecnológica num formato breve, porque aqui nós temos uma digressão. Porque a questão é, a que predispõe essa nova tecnologia? Antônio e Martim, já me foi dado aqui um bilhete para encerrar a nossa mesa. Infelizmente, infelizmente, e estou avisando que amanhã tem mais às 17 e às 20, ou seja, são 2 mesas. Duvido que alguma melhor que essa, sem dúvida nenhuma. Isso pelo mediador. Agora, foi bom ter terminado a mesa, porque nem eu nem o Antônio sabemos responder a pergunta do mediador. Foi estratégico. Então, eu agradeço a presença de vocês, agradeço principalmente a presença do público, evidentemente, senão não teria sentido a gente estar aqui. Então, boa noite e até amanhã.